pedir ao Senhor na oração e confiar que no tempo do Senhor Ele vem nos curar. E nós devemos ser curados. Antes de Deus nos buscar para a glória, Ele vai nos curar, né? Vai nos preparar para a nossa glória. Então nós temos que confiar no Senhor. Somente confiar, orar e confiar no Senhor. Que a cura e a bênção do milagre vem. Amém? Eu convido o pastor, convido a igreja para ficar de pé, explicar para cá. Pai amado, Pai querido, eu diante de ti, Pai, eu nem mais do céu, mas porque eu creio que o Senhor vai ter um coração dele, mas eu peço ao Senhor, usa ele, meu Pai, de forma a tua vontade, meu Pai, usa ele para falar conosco, meu Pai, seja a correção, seja a oração, meu Pai, no Senhor fala. Que o Senhor venha separar o nosso coração, meu Pai, para receber as tuas palavras, em nome de Jesus, fala com o teu Deus, e fala com o teu servo também, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E assim agradeço, meu Pai, Filho do Espírito Santo de Deus. Amém. Assim agradeço, meu Filho. As palmas agradecem ao Senhor Jesus. Irmãos, cumprimento a todos aí com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A você que está em casa nos assistindo nessa noite, nós estamos em mais um culto de ensino da palavra de Deus. Queremos daqui da parte do Senhor trazer uma palavra ao seu coração, da qual nela há fonte de vida. Nós queremos daqui da parte de Deus, nessa cidade que nós estamos aqui, em Pirapora, Minas Gerais, mas levar para você que está em qualquer canto do país, seja em qualquer lugar dessa terra, que essa palavra de Deus venha no momento oportuno, que chegue a sua casa, a sua vida e a toda a sua família, em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Quem está feliz por Jesus aí? Amém? O calor começou, né, irmão? Glória a Deus, o sol chegou, parece que a chuva já cessou, mas aprove ao Senhor que nele Ele tem o domínio de todas as coisas. Amém? Antes de começarmos aqui, alguns recadinhos, como a gente sempre anuncia. Amanhã, quarta-feira, GC de consolidação ali na casa de Mancida. Amém, Mancida? De pé, tudo certo? Às 19h30, em nome de Jesus. Também aqui, GC de homens e GC de mulheres, na quinta-feira, às 19h30. Convide pessoas, irmãos, para estar conosco. É muito importante pessoas nesses últimos tempos conhecer a Jesus, que foi o que a irmã Helenice aqui disse. Tem muita gente doente, irmãos. E Jesus é a cura de todas as doenças. Jesus, ele tem a cura para todas as doenças, seja ela física, emocional, espiritual e assim por diante. Na sexta-feira também teremos aqui a tarde da oração, a partir das 15 horas. Venham e tragam o seu pedido e vamos juntos clamar ao Senhor. Neste domingo agora, começaremos aqui a nossa escola bíblica dominical com o nosso primeiro capítulo do livro de Romanos. É um tempo que será muito proveitoso aqui aprendermos mais do Senhor através das cartas paulinas. Amém? E, gente, dia 18 de abril, guarda aí essa data. 18 de abril nós vamos estar lá em Várzea da Palma, no 30º aniversário da Igreja Batista Nacional Betel, ali sobre 30 anos de ministério, de pastoreio do pastor Osmar. Ele, para quem aqui não sabe, é um dos pastores que me pastoreia, da qual junto com ele nós estamos aqui em uma aliança de falar do Evangelho de Deus e anunciar o Evangelho de Jesus por onde assim ele nos permitir. Então, a irmã Nilde está aí coletando os nomes, né? Está aí pegando os nomes de cada um, dá o seu nome lá e vamos estar nesse momento junto com ele lá, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Glória. Pega a sua Bíblia aí, você que está aí com ela, em nome do Senhor. Levante ela o mais alto que você puder e nós vamos declarar com fé essa verdade. Vamos lá? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou.
Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a indestrutível, a incorruptível, sempre viva semente da palavra de Deus. Através dela, eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Pai, conceda, Senhor, ao pregador dessa noite sabedoria e graça, Pai, para trazer a Tua palavra. Também peço a Deus aqui, ó Pai, dos Teus filhos, que nessa noite aqui, os que estão e aqueles que assistirão pela internet, e aos que estão nesse momento também, possam, Pai, abrir o seu coração e a sua mente para receber essa preciosa semente que é a Tua palavra, e que através dela, nenhum deles sejam mais os mesmos, mas que eles possam ser transformados pelo Senhor e para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre um tema, cujo tema talvez para alguns vai surgir um pouco de dúvida, mas eu gostaria que ninguém saísse daqui comigo. Amém? Porque nós vamos falar, irmãos, sobre a obra de Deus. Fala para o irmão para o seu lado aí, meu irmão. Hoje nós vamos falar sobre a obra de Deus. Mas para começarmos a falar sobre a obra de Deus, é importante nós entendermos que o Senhor, Ele é o dono dessa obra. Ele é o que tem o controle dessa obra. Ele é quem tem a direção dessa obra. É Ele quem governa essa obra. Amém, querido? Amém. Nós fazemos um plano, mas o Senhor vem com as respostas. E muitas vezes as respostas não são de acordo com os nossos planos. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que planejar. Nós temos que fazer planos. Mas entender que é do Senhor que virá as respostas. Aleluia. E nas respostas de Deus, nem sempre elas virão de acordo com o que a gente espera. Nem sempre ela vai surgir da maneira como a gente gostaria que ela surgisse. Nem sempre ela vai ser respondida da maneira que nós gostaríamos da resposta dela. Porque na obra de Deus, é Ele, e por Ele, e para Ele, que todas as coisas serão feitas. Nós, na obra do Senhor, nós somos servos. E hoje também eu quero complementar para dizer que nós somos servos. Amém, queridos? Nós podemos ter titularidades, como também chamados, vocacionados da parte de Deus. Mas, para a obra do Senhor, nós temos uma única qualificação, irmã Maria José: servos. Se há algo que Deus quer saber de nós, é se nós temos entendimento de que nós somos servos. E ser servo é aquele que obedece, como também aquele que faz. Mas entre obedecer e fazer, tem aquele que escuta, que é ouvir. E quando a gente ouve a palavra do Senhor, ela é uma palavra para a gente poder ouvir e ruminar à medida com que a gente vai compreendendo o poder dessa palavra. Porque, gente, para o Senhor, basta que numa voz Ele muda tudo. Basta que com uma voz que Ele declara, tudo acontece. Mas Deus não quer só fazer pela voz, Ele quer também usar pessoas. E aqui eu estou falando para pessoas, amém, queridos? Eu não estou falando aqui para robô, eu não estou falando aqui para cadeira, eu não estou falando aqui para paredes, eu estou falando para pessoas. E que pessoas são essas? Pessoas que têm seu dia a dia, pessoas que têm seus momentos, pessoas que têm as suas lutas, pessoas que estão com seus desafios, pessoas que estão com as suas preocupações, pessoas que estão com as suas ansiedades, pessoas que estão com seus medos, pessoas que estão com a sua fé, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão na mais variada
Mas eu quero dizer que você, como pessoa, Deus tem planos maravilhosos para fazer em você e através de você. Aos que estão aqui, eu quero repetir a mesma coisa. Deus tem planos maravilhosos para fazer em vocês e através de vocês. Então, para Deus, não vai importar para Ele fazer se estamos com tudo aquilo que eu disse. Se nós estivermos doentes, Deus pode fazer da mesma coisa, da mesma forma. Se estivermos com qualquer tipo de situação, Deus pode fazer do mesmo jeito. Por quê, irmãos? Deus não olha a situação, Ele nos vê na situação. E Deus está vendo cada um de nós. Deus está vendo quando você sai da sua casa e vem para cá. Deus está vendo quando você tira um tempo para ler a Bíblia e ao ler, entende que ela é a fonte da verdade. Deus, Ele vê quando você obedece ao que Ele está mandando, ao que Ele está pedindo. Deus vê o seu choro quando só você e Ele choram por um momento qualquer que seja. Ou seja, Deus, Ele vê cada um de nós e Ele quer saber exatamente se em cada momento que estamos, se estamos por Ele ou para Ele. Porque se estivermos por nós estamos fingindo para nós mesmos, achando que Deus vai entristecer porque nós estamos tristes. E na verdade, irmãos, não é que Deus não quer entristecer, ou também Ele não vai entristecer. Mas Deus quer saber se a gente está posicionado para estar diante dEle, como Ele quer que estejamos, para Ele poder nos usar. E nessa noite eu quero dizer para vocês, Deus quer usar cada um de vocês, queridos. Lá na sua casa, lá onde você atua, lá no seu trabalho, na sua família, na vida dos seus filhos, lá na peixaria, Cília, Deus quer usar cada um de nós. E olha que eu quero complementar aqui, para nós irmos para a palavra, é que quando Deus quer nos usar, não há limite. Quando Deus quer nos usar, não há limite para Ele nos usar. Mas eu quero pedir algo para você nessa noite. Não limite Deus te usar, irmãos. Não coloque limite para Deus operar através de vocês. Porque tem pessoas que têm colocado, tem pessoas que estão colocando, e tem pessoas que estão colocando limites para Deus usar por causa de um único nome. E adivinha qual é esse nome? Pessoas. Pessoas. Porque, gente, aqui nessa terra, nós podemos conviver com plantas, nós podemos conviver com cachorro, nós podemos conviver com gato, nós podemos conviver com galinha, nós podemos conviver com pombos, nós podemos conviver com vaca, com boi, com porco, com touro, nós podemos conviver com qualquer tipo de animal. Mas Deus nos coloca para convivermos exatamente com quem? Pessoas. E quando convivemos com pessoas, nem sempre essas pessoas estão conforme nós gostaríamos que elas tivessem. Mas tivessem não por nós, para Deus. Porque para Deus há uma ordem. Salmos de número 100, todos conhecem aqui. Qual é a ordem do Senhor para nós? Servir a Ele com alegria. E quando vem esse desafio, é aí que a gente vê a reação das pessoas. Porque cada um coloca os seus limites. E hoje também nós vamos falar sobre isso. Então, antes de tudo, abra comigo a sua Bíblia. No livro de Apocalipse, e o capítulo de número 22. Apocalipse, capítulo de número 22. Hoje, eu quero ir de forma bem lenta com os irmãos, para que os irmãos possam compreender a profundidade do que nós vamos aprender hoje. Apocalipse, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 12. A partir do versículo de número 12. Quem encontrou diz amém. Amém. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas
obras. Gente, primeiro, Deus tem algo para nos dar. Segundo, Ele quer nos retribuir. Terceiro, Ele quer que nós façamos a obra dele. Então, fazer a obra do Senhor, muitos não estão entendendo como fazer. Outros estão fazendo relaxadamente. Outros estão fazendo negligenciando. Outros estão buscando fazer com entendimento. Aqui eu quero pregar para vocês que fazer a obra de Deus, ela primeiramente ela não pode ser por força, nem tão quanto por violência, nem tão quanto por sacrifício. Ela tem que ser feita por entendimento. Porque quando a gente entende a obra de Deus, fazê-la com entendimento dá prazer, dá alegria, dá esperança. Gente, se tem uma coisa que marca a vida do crente, e eu não sei se vocês vão concordar comigo, é quando você escuta de alguém um testemunho que gera outro testemunho. É quando alguém chega e fala: olha, eu era, mas agora eu sou. Eu fazia, agora eu não faço mais. Antes eu praticava, hoje eu já não pratico mais. E aí alguém vai perguntar: por que você agora não é mais, não faz mais e não pratica mais? Porque agora eu entendi quem é Deus, eu entendi o Evangelho, eu entendi a palavra de Deus, eu entendi a Jesus. Agora eu tenho entendimento do que é Ele, eu tenho entendimento do que eu devo fazer para Ele, eu tenho entendimento do porquê que eu tenho que estar com Ele. Porque esse versículo está dizendo, eu quero que vocês entendam, que primeiro Ele tem com Ele um galardão, mas Ele vai vir sem demora. Então, irmãos, veja bem, para nós aqui, não pode ser motivo de dúvida, irmão Ronaldo, que ninguém saiba que Jesus está voltando. Nós não podemos ser como muitos dizem assim: eu não acredito mais. Nós temos que ser aqueles que acreditam todo dia, todo momento. De quê? De que Jesus está voltando. Mas Ele está voltando, Ele está voltando, e nessa volta dele, além dele levar os que são dele, Ele também vai trazer galardão, vai trazer recompensa. Ele vai trazer, irmão, aquilo que nós não merecemos, mas Ele, por um amor, nos permite merecer, nos permite dar. E Ele está dizendo que vai retribuir a cada um. Olha só, Deus não está falando assim: ó, eu vou retribuir todos vocês, mesmo que não fez. Não, Ele está dizendo: eu vou retribuir a cada um. E qual é a condição? Conforme as suas obras. Conforme as suas obras. E nisso, ainda no versículo de número 16, acompanhe comigo aqui, por favor. Ele diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Irmãos, quem é esse anjo aqui? Nesse texto é o apóstolo João. Para os dias de hoje, são aqueles que ele levanta para poder pregar a palavra. E eu pergunto para vocês: é só um pastor que prega a palavra? Essa função é só para ele? Não. Essa responsabilidade foi dada só para ele? Não. Então eu e você, quando nós entendermos isso, nós vamos levar essa palavra para aqueles que ainda não têm entendimento, não da palavra, mas daquele que é o dono da palavra. E eu pergunto para vocês aqui: quem é o dono dessa palavra? Jesus. Essa palavra fala de quem, irmãos? Jesus. Essa palavra testifica de quem, irmãos? De Jesus. É por esta palavra que nós estamos aqui? Sim. A nossa emoção de servir, com a nossa razão de entender, é por causa dessa palavra? Sim. Então essa palavra para nós, ela tem importância? Sim. Ela tem significância? Ela tem relevância?
Então não vamos servir ao dono dessa palavra sem significância, sem relevância, servindo de maneira negligenciada, servindo porque uma pessoa, servindo por causa de um grupo, servindo por causa de uma palavra, servindo por causa de uma atitude, servindo por causa de algo que te fez tão desmotivado que você já não quer mais se alegrar aos que estão em meio e para o meio desta palavra. Porque esses que estão no meio e os do meio dessas palavras, ou dessa palavra, somos nós. E aí eu volto de novo a dizer, quem somos nós? Pessoas. E como nós somos como pessoas no reino de Deus? Servos. E servo é para servir mesmo. E muitas vezes, irmãos, a gente quer ser servido, mas a gente não sabe ser servido. Amém, queridos? E se a gente não sabe servir, como a gente vai ser servido? Porque quando eu te sirvo, outro vem e me serve. Essa troca, ela é benéfica no nosso meio. Essa troca tem que nos fazer entender que é por causa dessa palavra que nós temos que viver em uma unidade, nós temos que viver em uma comunhão, nós temos que viver em um relacionamento saudável. E por que eu estou começando a falar tudo isso? Primeiro, para que nós entendamos que ele vem sem demora, com ele está o galardão, ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu não quero que vocês esqueçam disso. Apocalipse capítulo 22, verso de número 12. Agora, junto com esse texto, vamos lá, por favor, no livro de Romanos, e o capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8. A partir do verso de número 28. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo de número 28. Todos encontraram? Sabemos que todas as coisas cooperam para quê, gente? Para o bem. Vamos lá? Sabemos que todas as coisas cooperam para quê? Para o bem. E para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. E depois, daqueles que são chamados. Para quê? Segundo o seu propósito. Que propósito é esse? O de Deus te usar para a obra dele. Porque, gente, Deus, mais uma vez eu quero dizer para vocês, Deus quer usar cada um de vocês para a obra dele. Deus quer nos usar cada dia mais para a obra dele. Mas nós precisamos entender isso, porque ele está dizendo aqui no texto, olha só, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Agora nós vamos compreender, irmã Delita, todas as coisas cooperam para o bem, mas que todas as coisas são essas? Aquele dia que você não está bem, aquilo que aconteceu que você não esperava que acontecesse, aquela enfermidade que surgiu e ela talvez te paralisou para que você não pudesse vir naquele dia, porque naquele dia que você não veio, era para você estar lá onde Deus ia usar alguém para poder você falar algo para Ele. Uma circunstância que surge da qual você não imaginava que ela ia vir naquele dia, naquela hora e naquele momento. Ou seja, acontecem coisas que nós não temos que entender que essas coisas é a mão do inimigo. Mas nós precisamos entender que todas essas coisas é a mão de Deus. E nessa mão de Deus é para que coopere aquilo que é de Deus. E o que coopera para o que é de Deus é que a obra dele seja anunciada. Por isso, nessa noite, eu estou pregando aqui para quem vai anunciar a obra de Jesus. Vai anunciar a obra de Deus. Mas anunciar não é chegar na rua e falar, ei, Deus tem um plano para você. Não, não é só isso. É você, além de dizer, você poder viver esse plano. Você poder viver essa verdade e desfrutar das bênçãos dessa verdade. Porque as verdades de Deus, elas não equivocam ninguém. As verdades de Deus, elas não enganam ninguém.
as verdades de Deus, elas trazem alegria para nós. Porque, gente, imagine aqui comigo no que eu vou dizer. Imagina você sentado, onde você estiver, pastor, sentadinha lá, quietinha, de repente, do nada, Deus aparece. Ninguém mais, ninguém menos como Deus. E quando Ele aparece, Ele diz assim: olha, Erenice, eu conheço você. Tão quanto te conheço, que eu não quero saber o que você está, nem o que você tem. Agora eu vou te revelar o que eu tenho. E Ele começar a falar das bênçãos. E Ele começar a entregar das bênçãos. Quem quer receber isso? Então, gente, para que a gente possa receber do Senhor, vamos servir a Ele com o entendimento de quem é Ele. Vamos ter o entendimento de que por Ele todas as coisas cooperam. E cooperam para aqueles que amam. E como é que a gente sabe quem ama? Na hora que a gente convive com pessoas. Porque quando você fala algo, se aquela pessoa não está no amor de Deus, ela acha que você pisou no calo dela, você falou algo que ela não devia, que ela não gostava, você machucou ela com algum tipo de atitude. Ou seja, ela não está preparada para lidar com pessoas. E olha, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Imagina Jesus falar assim: ó, vem cá, senta um dia aqui na poltrona, senta um dia aqui no trono da graça, para você escutar o meu povo todo na face da terra. 1 minuto apenas. Nós não conseguiríamos 5 segundos. É tanta lamúria, é tanta murmuração, que a gente ia tirar o fone do ouvido de Jesus falar: eu escuto 24 horas, 365 dias no ano, 30 dias no mês, toda uma eternidade, e eu não questiono aos que murmuram de mim, mas eu espero os que me amam fazer algo por mim. E fazer o quê? A minha obra. Relacionar com pessoas para entregar aquilo que é para elas. E vamos ainda no texto, verso de número 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo daqueles que são chamados, segundo o seu propósito. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou. E predestinou para quê, irmãos? Para serem conformes à imagem de seu Filho. E eu quero perguntar nessa noite. Fala para o irmão que está do seu lado: irmão, qual é a imagem que você está dando aí para o irmão que está do seu lado? Qual é a imagem que você está refletindo para ele? É a imagem de crente? É a imagem de santo? É a imagem de evangelho? É a imagem do Filho de Deus adotivo, porque Cristo nos adotou como filho? Qual é a imagem que você está refletindo aí para quem está do seu lado? Qual é a imagem que você está refletindo lá em casa, na sua família, com os seus e também com aqueles que não são os seus? Qual é a imagem, irmãos? Porque ele está dizendo: olha, pelo que ele te predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que, irmãos? A fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Gente, tem alguém aqui que é irmão em Cristo? Levante a mão aqui, deixa eu ver. Agora, se nós somos irmãos em Cristo, Cristo foi o primeiro. Então, se Ele foi o primeiro, Ele é o mais velho? Se Ele é o mais velho, tem alguém aqui que é irmão mais velho em casa? Tem? Levante a mão. Não é costume a gente ver que sobre o irmão mais velho tem mais responsabilidade? Não é costume a gente ver que o irmão mais velho ele não pode errar? Não é costume a gente saber que o irmão mais velho tem que dar o exemplo, para que o caçula não repita e seja também igual a ele? Ou seja, não há sobre o irmão mais velho uma responsabilidade maior? Agora eu pergunto para vocês: quem é o nosso irmão mais velho na Bíblia? E quem nós somos com Jesus? Irmãos. E cadê os irmãos que refletem a imagem de Jesus? Cadê os irmãos? Você que me escuta em casa. Cadê você que diz que é irmão, mas não reflete a imagem do seu irmão mais velho? Não reflete as atitudes do seu irmão mais velho? Não reflete o comportamento do seu irmão mais velho? Não reflete o linguajar do seu irmão mais velho? Não reflete o temor do seu irmão mais velho? Não reflete a obediência do seu irmão mais velho? Não reflete o relacionamento com o seu irmão mais velho se relaciona? Cadê esses irmãos? Porque aqui, irmão, se todas as coisas cooperam para o bem,
Primeiro, para aqueles que são chamados. Eu pergunto, quem aqui é chamado de Deus? Se somos chamados de Deus, Ele nos predestinou? Sim. Se Ele nos predestinou, Ele nos fez a imagem do seu Filho. Se Ele nos fez a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito de entre muitos irmãos, e nós não somos irmãos em Cristo e para Cristo. Se somos irmãos, vamos dar exemplo de irmão. Vamos ser exemplos de irmão. Porque, verso de número 30, e aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Glorificou. Agora eu pergunto para vocês: nós somos da parte de Deus chamados? Nós somos da parte de Deus justificados? Nós somos da parte de Deus glorificados? Então acompanhe comigo o que está escrito no verso de número 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora eu pergunto, prestem atenção, porque nós vamos chegar no melhor lugar. Fala para o irmão que está do seu lado. Meu irmão, aperta o sim, porque nós vamos chegar no melhor lugar. Então, irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então ele está dizendo o seguinte: acerca dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus, Ele é por nós, quem será contra nós no trato de pessoas? Porque se Deus é por nós, Ele trata pessoas. A pessoa pode ser a mais carrancuda, Ele trata ela com amor. Aí do nosso lado vem aquela pouquinha carrancuda, a gente não trata ela com amor. Aí vem aquela pessoa, carne de pescoço. De repente surge aquela pescocinho de galinha. A gente trata ela como Deus não trata, não nos trata. Aí vem aquela pessoa, pedra no sapato. Deus trata ela com tanto amor. Aí chega aquele pedra no sapato. A gente ora para que Deus mande ele embora. Irmãos, nós não estamos refletindo a imagem de Deus. E eu quero dizer para vocês, nós somos uma igreja. E por sermos uma igreja, há aquele que nos fez ser igreja. Nós temos que a cada dia entender que o Evangelho de Jesus não é um Evangelho como moda. Hoje eu sou, amanhã eu não sou. Hoje eu vou, amanhã eu não vou. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu acredito, amanhã eu não acredito, irmão Denise. Hoje eu creio, amanhã eu não creio. Esse evangelho não é o evangelho verdadeiro. Se esse evangelho não é o verdadeiro, esse que se diz ser evangelho é falso. Essa pessoa é falsa. Essa pessoa está enganando ela mesma. Essa pessoa está demonstrando no nosso meio que ela não é do nosso meio. E o que Deus vai fazer com isso? Deus vai mandar as do meio entrarem no lugar dos que são do meio. Olha bem o que eu estou dizendo. Se essas pessoas que vivem o evangelho falso estão no nosso meio, Deus vai pegar aquelas falsas e trazer para o nosso meio para fazer o evangelho verdadeiro. Aí alguém vai dizer: peraí, pastor Roger, agora eu comecei a ficar confuso. E era isso que eu queria que realmente você ficasse. Começasse a ficar confuso. Porque na confusão do homem, Deus já tem todo o controle. E o homem se confunde porque ele traz para o meio uma palavrinha chamada contenda. E essa palavra contenda, ele traz porque ele busca de fora para trazer para dentro. E tem muita gente trazendo de fora, colocando aqui dentro, e nós aqui de dentro desejando o que está vindo de fora. Agora, Deus, Ele não é aquele que brinca. O evangelho dele também não é brincadeira. Logo, os crentes que são certos, mas que também são filhos, não pode ser crente de brincadeira.
Por isso, eu falo para vocês aqui nessa noite, que não sejamos crentes de brincadeira, e que não sejamos irmãos falsos, nem pessoas que não refletem a imagem de Deus. Porque, irmãos, Paulo aqui está dizendo, e eu quero que vocês venham comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem está dizendo isso? Paulo. Mas nós vamos ver Jesus, pastora Celina, falar diferente. Paulo está pregando aqui, irmã Denise, para a igreja. Agora Jesus vai falar para quem não é da igreja. Para quem Paulo está pregando? Para a igreja. Mas para quem Jesus vai falar? Para quem não é da igreja. É aqui que vai entrar o divisor de águas. É aqui que vai entrar, talvez, a dupla de luz que não pensa. Nós temos que ser a imagem e semelhança daquele que nos fez. Como nós vamos ser? No aperfeiçoamento diário. Através de quê? Do relacionamento, da unidade da comunhão. Com os nossos erros e com as nossas diferenças, nós vamos somando. Com as nossas imperfeições, nós vamos ser ajustados. Até chegar na perfeição. Quando na perfeição chegarmos, o Senhor já sabe o que vai fazer com cada um de nós. Mas enquanto não chegarmos na perfeição, Ele está nos aperfeiçoando. E tudo para quê? Para que quando Ele vier, encontrar os que são dele. Porque eu pergunto aqui nessa noite, quem é de Deus aqui? Você que está em casa nos ouvindo, você é de Deus? Porque se você for de Deus, você tem que entender quem é Ele. Exatamente para que você não fique com dúvida de quem é Ele, porque Ele também pode estar com dúvida de quem é você. E eu falo também para quem está aqui nessa noite. Talvez a gente diz que é dele, e Ele tem dúvidas se nós realmente somos dele. E qual é a dúvida de Jesus? É saber se nós estamos entendendo quem Ele é. Porque, irmãos, eu quero aqui, inclusive, fechar um parênteses sobre essa minha fala. Jesus, Ele já nos conhece, sabe tudo de nós, até o que a gente diz que é, e se não for, Ele sabe que não é. Mas não é sobre isso que eu quero dizer, não é sobre isso que eu quero ficar. Eu quero que nós aqui entendamos que se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, quando Ele diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus tem amor do seu povo? Deus teve amor pelo seu filho? Sim. Deus tem amor pelos seus? Mas na hora de decidir, Ele não vai poupar nenhum de nós. Na hora dele fazer a justiça dele, Ele não vai olhar nenhum ponto do que a gente foi por aí. Na hora que Ele estabelecer a sua sentença, Ele não vai levar em consideração aquele momento que fomos e depois deixamos de ser e agora estamos retomando para ser. Ou nós somos do início até o fim, ou nós devemos ser do início até o fim. Nós não podemos ser crentes momentâneos, crentes transitórios, crentes de momento, crentes que quando o bicho está pegando eu viro crente, mas depois que tudo está suave eu deixo de ser crente. Crente que quando a doença está instalada eu faço até campanha, depois que eu sou curado eu fujo até de um culto. Deus não poupou nem do seu filho, e como também não poupou os seus anjos, Deus não nos poupará. Logo, que sejamos crentes de verdade. Fala para o irmão para o seu lado. Meu irmão, seja um crente de verdade. Seja um crente de verdade. Às vezes vem pessoas que falam tanto de Deus, falam tanto do Evangelho, falam tanto de Bíblia, falam tanto de experiência. Eu já fui, eu já fiz, eu sou, eu faço curso, eu fiz teologia, eu fiz tudo. E aí Deus quer saber uma única pergunta. Eu queria saber se algum dia você me serviu. Sim, claro que eu te servi. Eu não perdi um culto? Não é isso. Não, claro que eu te servia. Eu era um dizimista fiel. Também não é isso. Claro que eu te servia. Eu visitava as pessoas no hospital. Também não é isso. Claro que eu te servia. Eu ia na prisão, nas penitenciárias e visitava os presos. Não é isso. Então o que é Jesus? É se você tomava as dores dos outros
sem trazer as dores dos outros para você agora ter ódio dos outros. Se você amava o seu próximo como a ti mesmo e olhasse para o seu próximo como eu olho a você. Porque, gente, o que tem de gente que prega a Bíblia muito bem feito, o que tem de gente que prega a Bíblia e faz gente chorar, mas você talvez não vai ver essa pessoa em momento nenhum se relacionar por esse Jesus da Bíblia com aqueles que ainda não conhecem. Eu quero com isso, irmãos, já que vocês entenderam que se Deus é por nós, quem será contra nós? No livro de Marcos, capítulo de número 9. Marcos, capítulo de número 9. A partir do verso de número 38. Eu não sei se na sua Bíblia tem algum título. Marcos capítulo 9, versículo de número 38. Tem título aí na Bíblia de vocês? Quem não é contra nós, é por nós. Vamos lá. Todos encontraram aí, irmãos? Marcos capítulo 9, versículo 38. Marcos capítulo 9, versículo 38. Disse-lhe João. Quem pergunta? João. Quem é esse João? Aquele lá de Apocalipse que a gente leu. Esse é o João. Então olha só o que ele pergunta aqui, pastor assim. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Vamos parar por aqui com ele. Gente, o que esse discípulo fez quando viu esse homem? Ele, pode não. Cida, pode não. Ronaldo, pode não. Edinaldo, você está proibido. Você não é do nosso meio. Quem é você? Você não come com a gente. Você não foi chamado. Gente, quem era João? Discípulo do amor. Aquele que escorava no peito de Jesus. Aquele que acariciava o mestre e pastor Senhor. Aquele que talvez para muitos era assim: nossa, João Batista é, aliás, o apóstolo João aqui é amoroso. Não era amoroso, gente? Era. Mas quando ele viu um que não estava no meio, ele fala para o mestre: ó, proibimos ele, viu? Ele estava expulsando demônios. E nós fomos lá e proibimos ele. Por quê? Porque ele não era dos nossos. Ele não estava conosco. Mas irmãos, olha o discípulo do amor. Olha o discípulo querido. Olha aquele que dormia no peito de Jesus. Olha aquele que acariciava o rosto de Jesus. Falando o quê? Nós proibimos aquele homem. Nós proibimos aquele que não está no nosso meio. Nós proibimos aquele que não convive com a gente. Nós proibimos aquele que não lê Bíblia conosco. Nós proibimos aquele que nem sequer dá abraço com a gente. Nós proibimos aqueles que nem beijo o hóspede nos dá. Nós estamos proibindo ele, mestre. Ele não é dos nossos. Quem é ele para estar aqui? Com quem que ele está falando? Com o dono, com o mestre. E olha o que Jesus diz. Mas Jesus, verso 39, Jesus lhe respondeu. O que ele diz, gente? Não no proibais. Por quê? Porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Deus te cura,
alma chata, né? Só vive no pecado. Deus te abençoe e te guarde. Nossa, não canso de orar, parece que não levanta. Vou pagar preço por você, filho. Ó, que promessa aí. É o ano da colheita. Segura. Meu Deus do céu. Disposição. Treina os pais. Nossa. Eu falo no nome e ajo mal. Aí o outro, que vem do culto, vem do GC, dizima, oferta, ajuda na construção da igreja. Chega aquele. Ei, você não pode entrar não. Você não é do nosso meio. Você não está na nossa volta. Você não convive com a gente. Você não é da aliança eterna nessa parte aí. Um dia a chuva vem, vai desfigurar ela, o vento pode derrubar ela. O ladrão pode roubar ela e vender ela no ferro velho. A aliança eterna tem que estar dentro do coração de cada um de nós. Amém, queridos? Nós somos a igreja, a aliança eterna de Deus, não essa placa. Essa placa é só para simbolizar que aqui é uma casa de oração. Ela não tem efeito nenhum. Agora a sua oração tem efeito. E se na sua oração o nome de Jesus foi falado, aí que além do efeito ele tem poder. Mas então o que Jesus diz? Não proíbe essas pessoas, porque ninguém fala em meu nome e depois fala mal de mim. E olha o verso de número 40, e aqui é dilema, o divisor de águas. Se enquanto Paulo fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha o que Jesus diz: pois quem não é contra nós, é por nós. Você não é do meu meio, mas você fala de mim, você é do meu meio. Você está no meu meio, mas fala de mim, você não é do meu. Por isso, gente, quando nós estivermos congregando, vamos congregar com entendimento. Quando nós estivermos cultuando, vamos cultuar com entendimento. E entendimento é que Jesus tem poder e no nome dele, ele usa aquele para que o nome dele seja levado, alcançado, mesmo que aquele que levou não faz parte do nosso meio. A gente fica assim, não, só quem vai do céu é quem está aqui. E aí Jesus vai falar o seguinte: tá bom, filho, espere e verá, porque grande surpresa você vai lhe dar. Você vai. Verso de número 40. Porque quem não é contra nós é contra nós. Quem está falando isso, gente? Agora você vai discutir com ele? Agora nós vamos discutir com ele, irmão? Hein, Edinaldo? Ô mestre, que negócio é esse? Espera aí. Eu te sirvo e ele é que vale? É. Porque você me serve. Fala de mim e depois fala mal dos outros. Ele não. Ele que eu sei e que fala de mim, nele eu dei poder, a qual de você eu não vi sequer se manifestar. Ou seja, fala para o irmão que está do seu lado, dá testemunho, gente. Fala para ele, dá testemunho, gente. Seja uma igreja de testemunho. Seja uma igreja de testemunho. Seja uma igreja de testemunho. Testemunho gera testemunho. Testemunho gera testemunho. Esse negócio de crente falar do outro, esse negócio de crente falar de outra, esse negócio de crente falar de igreja, gente, ao falar, não denigra quem é. Porque talvez é lá que Deus está fazendo mais do que você que pensa que está fazendo. O reino é dele, a seara é dele, a obra é dele. Até os que não são dele, que a gente vê, já é dele. Pessoas, irmã Edna, que olham assim e falam: não, Francisquinho, não vem não. Você está perdendo seu tempo. Mariazinha, converte não, Cida. Gasta seu tempo com isso não. Chiquinha, dona Adelita, não está pagando preço não. Não fica trazendo a foto dela toda sexta-feira na oração não. Deixa a dona Chiquinha para lá pro forró. Deixa ela dançar lá e requebrar. Quem sabe, dança. Quem não sabe, só balança. E é lá, aonde ele balança, ele dança, que Jesus vai lá, retira ele, retira ela, traz no seu meio, permite ela trazer frutos, que são almas para Jesus, e a gente está aqui só falando. Gente, esse ano
de 2026? É o ano da colheita para nós? Quem aqui quer receber das bênçãos de Deus? Todos querem receber das bênçãos de Deus. Eu queria propor um desafio para vocês. Posso? Ainda dá tempo, porque nós estamos começando abril agora. Até o final do ano, vamos ganhar alma para Jesus? Amém. Vamos nos comprometer e falar: eu vou fazer a obra de Deus para anunciar e trazer quem Jesus quer salvar. É claro que quem convence é o Espírito Santo. É claro que quem traz o entendimento também é o Espírito Santo. Mas quem faz e leva a boa palavra, chorando por ela, vai trazer os seus molhos com feixe. Salmos de número 126, vamos lá comigo? Salmos de número 126, versículo de número 6. Quem pode ler para mim, por favor? Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus mãos. Amém, queridos? Quem está comigo aqui nesse desafio? Até o final do ano, vamos trazer aquele que andando e chorando, semear a palavra, vai se alegrar trazendo os feixes. Quem são os feixes, a sério? Pessoas. Pessoas, gente. Pessoas que você vai convidar para vir, e quando ela vier, deixa Deus falar com ela, deixa Deus ser o Deus dela, deixa a palavra chegar no coração dela. Amém? Deixa ela ver em você e falar: olha, se for para ser crente como você é, eu quero ser crente. Mas se for para ser crente o que você é, eu não quero ser crente. Amém? Glória a Deus. Porque vamos lá indo, gente. Verso de número 40. Pois quem não é contra nós é por nós. 41. Lá em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo de número 9. Inclusive, nós temos aqui as pregações da igreja que estão aí na internet. Compartilha para pessoas. Fala: olha, tem pregação, você pode ouvir na sua casa. Olha, eu não posso ir na igreja porque eu não tenho carro, é longe, eu não tenho bicicleta, eu tenho que olhar minha mãe, eu tenho que olhar meu pai. Ok, filha, tudo bem, está compreendido. Tem aqui, ó, assiste aí. Permita você conhecer a Jesus. Marcos capítulo 9, verso de número 41. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o que, irmão? Está lá. Ou seja, pastor, vai servir ele? Vai. Tem uma recompensa te esperando. Olha o verso 42. E aqui, gente, eu quero que vocês entendam bem o texto, para que a gente possa falar sobre a verdade desse texto, irmã Luiz. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, quem pode ler? Alto. Verso 42. Quem pode ler bem alto? Qualquer que escandalizar um desses pequeninos, creio em mim, melhor ir fora e lhe puserem ao pescoço uma mole, a formas, e que fosse lançar no mar. Uma outra tradução, quem pode ler? Qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho, que fosse lançado no mar. Tem uma outra tradução aí que pode ler? Não? Eu vou ler na minha. E quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no...
Sabe, pastora Celina, aquele que não conhece ainda a Bíblia, e a gente matar ele com a Bíblia. E como que a gente mata ele com a Bíblia? Eu prego para ele, mas eu não me relaciono. Eu prego de Jesus para ele, mas eu não tenho comunhão. Eu falo o que a Bíblia diz, mas eu não sou nada do que a Bíblia diz. A letra mata, porque eu uso o meu entendimento, não da revelação do Espírito. E na revelação do Espírito Santo, nós precisamos entender que quanto mais falarmos de Jesus, o Espírito Santo de Jesus é que vai convencer ele, é que vai convencer ela. Então, gente, nunca será aquela questão assim, sabe, Ronaldo? Eu fui lá, falei e ele converteu. Não, irmão, você até foi lá. Mas quem converteu ele foi você, não. Viu? Eu fui lá, depois que eu passei, ele começou a vir para a igreja. Tudo bem, você até foi lá. Deus até te usou lá. Mas não foi por causa de você ter ido, que você fez. Quem fez foi Jesus através de você. Amém? Desce a bola para que você não carregue a glória que não é sua. Amém, querido? Glória a Deus. Então ele está dizendo aqui o seguinte: quem fizer professar a um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que ele se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de ouro e fosse lançado no mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que ter as duas mãos. Ires para o... Para onde? E depois? Para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Verso 44. 45. E se teu pé te faz tropeçar, corta. É melhor entrares na vida como? Aleijado, do que tendo os dois pés seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo lhe sai. Gente, quem está ali naquele lugar, há um verme que come ele, pastor. Lá, verme. Esse quando você pega o lixo lá, alguém já pegou lixo lá, tem aqueles vermes lá? Ele sente, mas não pode fazer nada. Ele vê, mas não pode fazer nada. Ele lida com aquilo, mas não pode fazer nada. Só há uma coisa que ele faz, irmã Maria José, ele se lembra. Porque todos que vão para esse lugar se lembram. Sabia disso? Todos que vão para esse lugar se lembram. Lucas, capítulo de número 16. Evangelho de Lucas, capítulo de número 16. Evangelho de Lucas, capítulo de número 16. A partir do verso de número 23. Lucas, capítulo 16, a partir do versículo de número 23. Quem pode ler de voz alta, por favor? Mais alto, por favor. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro, seus seios. 24. Então, chamando, disse: Pai, Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que me molhe em água a fundo dele, e me refresque ainda, porque estou atormentado nesta chama. Isso. Gente, onde esse homem estava? Onde ele estava, gente? No Hades. Ali havia um lugar de tormento. Ele estava atormentado. Ele sabia que estava em tormento. Ele pediu algo a Deus? Pediu. Ele pediu Deus misericórdia?
Pediu. Deus deu misericórdia para ele ali? Não. Ele viu Lázaro, o mendigo, aquele que não valia nada, lá sendo cuidado por Deus. Enquanto Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus vem, olha, quem não é conosco, há outros que estão conosco. É aí que diz o diabo. A gente fica assim, não, eu sou, eu faço, é na minha igreja, é na minha casa, é na minha denominação, é no meu líder. Gente, ó, não é nada disso não. É Jesus. Sempre será Jesus. Amém? Porque esse homem aqui, ele estava no Hades, no lugar de tormento, sendo ali atormentado. E ele, gente, ele tinha dinheiro. Sim ou não? Sim, ele era rico. Ele tinha muito dinheiro. Agora, ele levou o dinheiro dele? Não. Ele lembrou da família dele? Sim ou não, gente? Vamos lá? Ainda em Lucas, capítulo de número 16. Vamos lá, por favor. Lucas, capítulo de número 16. Verso de número 27. Quem pode ler, por favor, em voz alta? E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu Pai. 26, só isso? Não. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os jurar passar para cá. Olha o 28, quem pode ler? Porque tenho 5 irmãos, para que os deus testemunhem a fim de não ver também, para esse lugar de tormento. Gente, ele lembrou dos irmãos dele? Ele pediu para que os irmãos dele pudessem um dia dar testemunho, aonde ele queria uma segunda chance para poder falar para os irmãos dele? Teve, pastor Silvio. Deus deu a segunda chance para ele. Enquanto a vida há esperança, então na esperança, enquanto estamos vivos, vamos servir a Jesus. Porque quem não serve a ele com entendimento e não aceita as palavras do seu mandamento, é para este lugar que vai. E indo para este lugar, lá é tormento. Mas é tormento agora, Ronaldo, com entendimento. Não é aquele tormento para falar, meu Deus, por que eu caí aqui? Não. Ele sabe por que caiu aqui. Agora ele reconhece por que ele caiu aqui. Agora ele clama para não ficar mais ali. Mas não há mais resposta para ele ali. Ele pede misericórdia ali, mas já não há mais misericórdia ali. Ele pede para falar com 5 irmãos dele, mas a palavra não vai chegar mais nos 5 irmãos dele, por ele. Por ele, não vai mais chegar. Verso de número 29, quem pode ler para mim, por favor? Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Isso. Mas olha o 30, pode ler, por favor, Helenice? E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepende-se e ama. Olha o que ele está dizendo. Olha, eu preciso ir lá para falar com os meus 5 irmãos. Porque esse lugar que eu estou é de tormento. Nesse lugar de tormento é todo dia. E nesse lugar de todo dia eu peço misericórdia. Na misericórdia que eu peço, que ele que está lá, que era aquele mendigo, põe o dedo na água e coloca pelo menos na minha boca. Porque se ele colocar na minha boca, eu vou ter alívio. Mas Deus fala, há um abismo agora que separa você e dele. Não há mais nem como você ir e nem quanto ele voltar. Mas por favor, deixa eu ir lá avisar. Deus fala, lá tem os profetas e os Moisés. Aí eu te pergunto, cadê os profetas de Deus aqui? Aleluia. Cadê você para pregar? Porque Deus quer que você também pregue, meu irmão. Para que todos, ao entenderem, todos ao compreenderem, todos ao receberem a Jesus, não vão para esse lugar. E faça com que os da sua casa também não vá para este lugar. Porque, gente, tem crente que vai para o céu, mas tem família daquele crente que não vai para o céu.
E por que ela não vai? Porque talvez você que é crente não dá o testemunho daquele que é o verdadeiro crente, Jesus. Então vamos dar testemunho de Jesus. Porque talvez, e eu quero encerrar com isso, é que muitas vezes, muitos se frustram, porque eles acham assim: eu me converti, agora os meus irmãos serão convertidos por mim. Mas eu engano. Talvez pessoas da nossa família, dos nossos familiares, serão convertidos por outras pessoas, por outros ministérios, por outras denominações, por outros pastores, por outros irmãos. Amém, queridos? Talvez até em outra cidade. Agora o que importa é porque não foi você, é porque através de você Deus usou outros para alcançar ele. É isso que vale. Então, gente, eu quero fechar esse texto aqui, e me permita fechar com vocês, porque esse homem aqui, ele pediu misericórdia, Deus não deu. Ele pediu que voltasse para falar com seus irmãos, Deus não permitiu. Ele pediu para poder molhar a boca dele com um dedo de água, Deus não permitiu. Mas lá onde ele estava, ele reconheceu tudo. Então, enquanto nós aqui estamos vivos, vamos reconhecer quem é Deus, vamos reconhecer quem é Jesus e vamos servir a Jesus com alegria. E para encerrar, eu quero que vocês venham comigo no livro de Tiago. Tiago. No livro de Tiago. E o capítulo de número 5. Tiago, capítulo de número 5. Tiago, capítulo de número 5. Verso de número 19. Tiago, capítulo 5, versículo de número 19. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma daquele e cobrirá a multidão de pecados. É aqui que eu quero encerrar. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Seja, meu irmão e minha irmã, um agente de milagres na vida de pessoas. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Levanta suas mãos o mais alto que você puder. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Deus, por este ensino que o Senhor aqui nos permitiu receber, Pai, de Ti, lições, Pai, para a nossa vida cristã. E possamos, Pai, ruminar em cada entendimento que aqui o Senhor nos revelou através da Sua palavra. E que o Senhor possa nos fortalecer, Pai, diante de tudo e de todos, para podermos lidar com pessoas, Pai, segundo o Teu amor. Ó Deus, lidando com cada um segundo a imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Leva-nos, Pai, para nossas casas agora, debaixo da Tua santa e bendita proteção. Nos dê, Pai, uma semana de bênçãos e nos permita, Pai, viver, ó Deus, um ano da colheita, porque o Senhor tem bênçãos liberadas para o seu povo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós, e essa igreja diz amém. Cumprimento aí o seu irmão, vai viver a melhor semana da sua vida. Deus te abençoe e te guarde, em nome de